A diferença do desempenho entre homens e mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática é aumentada pelo feminismo devido ao vitimismo, a principal frente de ação deste movimento. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Hawk Set, revisado e narrado por Coreia com K. É normal ver uma mulher exercendo brilhantemente uma profissão cuja maioria dos profissionais são homens. O erro está em acreditar que a escolha da profissão, sendo uma atribuição individual, deve ser estimulada coletivamente por existirem grandes diferenças entre homens e mulheres. Considerando a média, mulheres são melhores em matérias sociais quando comparadas aos homens, enquanto eles apresentam melhor desempenho no uso de ferramentas. Mas as diferenças são diversas e não podemos deixar de lado o papel social que cada sexo exerceu no passado e exerce no presente. Enquanto os homens espalham suas sementes com facilidade, elas dependem do óvulo e do útero feminino para desenvolverem. Daí vem o poder transformador da mulher, que faz uma célula viva, quase sem potencial, se tornar um humano dotado de direitos naturais. Sentir toda a ternura e completude ao ser abraçado por uma mulher é importante para a vida dos seres humanos, e isso também influencia na forma que a sociedade foi construída em torno da proteção das mulheres. Mudarei o foco agora para as diferenças entre os sexos, que dificultam a participação mais expressiva de mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, do inglês Science, Technology, Engineering e Mathematics, que chamaremos pelo acrônimo STEM daqui para frente. Para isso, peço licença para contar-lhes uma história. Certo dia estava brincando com meu filho, que na época tinha 5 anos. Outros 2 garotos, sendo um de 4 e outro de 3 anos, viram que meu garoto não conseguia me pegar e resolveram ajudá-lo. Ao me ver driblando 3 crianças, uma menina que deveria ter entre 8 e 9 anos entrou na brincadeira. Dentre todas as crianças ali, por ser a mais velha, ela tinha melhor coordenação motora e força, que fazia dela a mais rápida de todos. Continuei driblando as 4 crianças e a menina rapidamente falou, "Não dá", e desistiu. Os garotos continuaram a correr atrás de mim por tanto tempo quanto aguentei continuar na brincadeira. Agora, chamo a atenção para o que aconteceu neste episódio. Uma mulher que naquela ocasião era mais preparada desistiu enquanto os homens continuaram, mesmo percebendo os múltiplos fracassos ao tentarem alcançar os seus objetivos. Existe uma explicação para isso. Para preservar as mulheres, os homens assumiram e ainda assumem as tarefas mais perigosas, e seu sucesso reprodutivo está fortemente atrelado à sua capacidade de prover. Um caçador no passado que desistisse da sua caça aceleraria a sua morte e a de seus descendentes. A seleção natural foi implacável com homens que desistem facilmente de uma tarefa. Quando vamos a um ambiente acadêmico, faculdades de STEM exigem muito esforço e dedicação. Computação, por exemplo, é uma área na qual o caminho de aprendizado é árduo, passando por disciplinas de base que são complexas e que exigem muitas horas de estudo e prática. Quando o aluno finalmente começa a obter resultados, descobre os obstáculos da área, que exige a solução de problemas cuja complexidade pode estar relacionada à sua dificuldade de entendimento ou simplesmente ao trabalho do problema a ser resolvido. Em um cenário como este, quem não desiste e luta com força máxima até o final está em vantagem. Na ficção, existem diferentes histórias que falam diretamente com o cerne dos homens. Essas histórias são conhecidas pelo nome de Jornada do Herói. De forma diferente da que vemos em super-heróis como Superman e Homem-Aranha, que ou nasceram prontos ou ganharam os superpoderes por acaso, histórias baseadas em Jornada do Herói são importantes para a formação das crianças. Histórias como O Senhor dos Anéis ou Boku no Hero nos ensinam que qualquer resultado só vem após muito esforço e dor. Os personagens dessas histórias são pessoas comuns que, ao receberem o chamado, dedicam a sua vida à missão. E assim, para aprender algo, é necessário superar a dor de aprender. Ainda na ficção, quero destacar sem spoiler uma situação que notei no novo filme do Super Mario. O filme é ótimo e acredito que agradou a maioria dos meninos e meninas que o assistiram. Porém, é importante destacar que, enquanto o Mario viveu uma verdadeira jornada do herói, a princesa Peach, como mostrado em uma passagem do filme, parece ter nascido com o talento de superar os obstáculos à sua frente. Reconheço o desconforto que causaria se, ao invés de vermos o Mario apanhando de um oponente muito maior do que ele, a Peach fosse a protagonista dessa luta.
Na verdade, nem gostaria que fosse assim, uma vez que neste filme do Mario, a Peach tomou uma importância muito maior do que nos games. De qualquer forma, é uma pena que o longa-metragem tenha mantido o roteiro que dificulta que mais mulheres se superem nas áreas STEM. A mulher que nasceu pronta e não precisa ser lapidada. Sei que existe uma pressão social muito grande para manterem essa abordagem, mas será que ela é mesmo benéfica? Tenho uma filha pequena e sei que a necessidade de não crítica já vem de berço, pois a pequena vive falando que não podemos chamar sua atenção por ela ser uma princesa. E ela fala isso mesmo tendo acabado de aprontar a 10ª travessura diária. Logicamente, chamar a atenção firmemente é necessário para esse caso, e não impede o adulto que corrige de também estimular a criança a incentivá-la a cada pequeno avanço. Não seria a hora de mostrarmos mulheres que falham? Acho que seria a hora de mostrarmos mulheres que precisam de uma longa jornada de tutoria e um esforço absurdo para superarem os seus problemas. Ao que tudo indica, esse comportamento está arraigado em nossa sociedade, e isso é demasiadamente estranho. Me lembro da frase feminista: não se nasce mulher, torna-se mulher. E sei que ela é totalmente descabida. Essa frase, na verdade, se aplica aos homens, pois um homem jovem em nossa sociedade não possui valor e só muda se este se mostrar útil para a sociedade. Como Chris Rock diz, somente mulheres, crianças e cachorros são amados incondicionalmente. Um homem só é amado sob a condição dele prover algo. Enquanto isso, uma mulher jovem já nasce sendo valorizada apenas por ser quem ela é. E isso fala muito sobre os papéis desempenhados por homens e mulheres no mercado de trabalho. O feminismo parece entender a mulher como menos capaz e trabalha incessantemente visando fornecer meios artificiais de inclusão feminina, como acontece nos pedidos de cota de mulheres e Planeta 50-50. O feminismo trabalha incessantemente para que nem mesmo as piores mulheres sejam criticadas. Ele trabalha incansavelmente para que todos considerem a opinião de uma mulher, mesmo antes dela provar que merece a atenção. De forma diferente das tentativas de imposição estatal de regras, em uma sociedade libertária, todos os indivíduos possuem os mesmos direitos naturais e as empresas e pessoas são livres para se associarem a quaisquer outras pessoas e empresas. Me lembro de uma reportagem sobre uma mulher que dizia que os outros diretores da empresa não estavam considerando as ideias dela nas reuniões e isso era machismo. Um detalhe importante, ela era uma mulher jovem que acabara de ser contratada para um cargo gerencial e em nenhum momento passou pela cabeça dela que suas ideias poderiam simplesmente não fazer sentido para os demais. Não há como negar que homens e mulheres são diferentes. Existe um desconforto quando Chris Rock nos deixa sorrindo e ao mesmo tempo pensativos ao destacar que, em uma cidade, os bairros que todos querem morar são aqueles onde as mulheres não trabalham. Já se estivermos em um bairro onde homens não trabalham, a nossa vida está em risco. O desconforto causado é justamente por entendermos que isso é uma realidade. Não estou aqui tentando mudar as tendências naturais, mas apenas levantar a dúvida sobre continuarmos sempre as repetindo sem nunca questioná-las. Independentemente de ser possível ou não um tratamento mais adequado para iniciantes, sendo eles homens ou mulheres, na qual entendam a necessidade de se provar primeiro. Mesmo que demore muito tempo até que a maioria das mulheres aceite que críticas só são destrutivas quando não apresentam uma falha real e que elas devem servir de base para o crescimento profissional. Ainda assim, o feminismo de hoje deve ser descartado por toda mulher que não se enxerga como vítima e que deseja participar dos avanços tecnológicos que estão acelerando cada vez mais em nossa sociedade. Não há espaço para princesas quando o assunto é desenvolvimento profissional nessas áreas. Só há espaço para mulheres que sabem aceitar seus erros e melhorarem seu trabalho. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!